Esse é o especial de 1 ano do canal. E foi muitas aventuras até aqui, né? Muitas gameplays, enfim, de vários jogos antigos, Super Nintendo, Mega Drive. Eu só queria dizer muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, que acompanham minha trajetória. E esse especial de 1 ano fiz com muito carinho. Joguei basicamente um jogo Flash, né? Do Clique Jogos e Free que marcou a minha infância. É isso, guys. Muito obrigado, é uma honra ter gravado esse vídeo aqui. Carro maldito. Mas enfim, é isso, guys. Muito obrigado e fique com o vídeo. No começo do canal eu tô treinando boxe e é por alguns assuntos pessoais, mas é isso. E o vídeo é totalmente inspirado no estilo de vídeo do Max Viana, né? Que ele faz vídeo da história de Mortal Kombat, o vídeo é mais inspirado na narração dele, né? No estilo de narração. Mas é isso, e agora sim fique com o vídeo. No início do jogo, mostra os dois rivais, Ken e Ryu, se preparando pra soco, murro, pancadaria franca. Eles estão na frente do túmulo do mestre Gouken e assim inicia a pancadaria. Eu só queria falar que como esse jogo foi feito em Flash, ele é incrivelmente longo e tem uma história boa e jogabilidade também. Logo em seguida mostra como se fosse o silhueta do Akuma e do Gouken e eles estão prestes para se enfrentar, porque na história original eles estão os dois se enfrentam. Bom, pega a pancadaria e no meio da intro mostra o cenário clássico do Ryu, com o Satsuma no Hadu, o Evil, ou seja, o Evil Ryu, Evil Ryu atrás do Ryu original. E logo em seguida mostra alguns personagens de Street Fighter Alpha, porque o criador do jogo, que eu esqueci o nome, mas eu deixei na tela, que enfim, criou esse jogo, ele utilizou o sprite dos personagens, enfim, do Alpha. Então, se posicionam, os desafios se posicionam, eles usam um poderoso ataque. Falei, o jogo realmente é muito bom e não tá pra brincadeira. Em Sendai, somos apresentados ao mestre de Karatê Gouken e seus dois alunos, Ken e Ryu. Gouken basicamente ele vai mostrar o básico, que é só a engine do jogo, mas enfim, é o básico, que são as mecânicas. E o Ken já mostra que ele não tá nada interessado porque ele tá 5 anos daquele dojo e o Gouken vai ensinar o máximo, tipo o básico, não sei lá, mostra um Hadouken, um Shoryuken de fogo roxo, alguma coisa mais inovadora. Mas enfim, sobre a mecânica do jogo, basicamente a barra verde é a vida do personagem, a barra azul é a defesa, ou seja, se um inimigo der um ataque em você, que é tipo estilo RPG, e você defender, gasta aquela barra de guarda. E quanto mais barra de guarda tiver upada, mais defesa você vai ter. É basicamente isso. A barra vermelha é, como posso falar, ela é o seu especial. Ou seja, se você for usar uma Hadouken misturado com combo, você vai ter que ter a barra no máximo, na metade pra cheia. É tipo isso. O Ken, como ele é um burguesinho safado, ele fala que, acho que se eu não me engano, ele fala que nos próximos dias ele vai viajar para os Estados Unidos. E o mestre Gouken, ele fala assim, ó, Ryu, dá um co nesse vagabundo aí. Ele fala pro Ryu ir pra cima do Ken como se fosse uma última luta, que sabemos que não vai ser a última luta, porque esse jogo ele é muito difícil e claro que o Gouken, enfim. Achei relevante entre os dois e eu só queria falar um negócio, que sempre quando eu for, por exemplo, usar um personagem contra o outro, eu vou contar a história do oponente dele, porque sim, na real, sei lá, quem já assistiu os vídeos do Marcos Viana vai entender o que eu tô falando mesmo. Enfim, a chinela canta é que a gente pode usar, aqui é bem interessante que aqui a gente vai poder usar, tipo, os personagens, tipo assim, a gente vai escolher o personagem que a gente vai usar, né, que vai aparecer Choose Your Fighter. Enfim, como o Gouken falou pro Ryu meter a porrada no Ken, então faz mais sentido eu usar o Ryu contra o Ken, né, enfim, pelo amor de Deus. Ela canta entre os dois, né? Entre o Ryu e o Ken. E eu só queria colocar, tipo, ressaltar um negócio aqui. Que o Ryu, no finalzinho da luta, o Ryu, ele, tipo, se posiciona pra usar o Hadouken. Se meio que você escolher o Ken usa o Hadouken. Só que não faz sentido porque o Ken, ele usa mais Shoryuken, né? Como o Ryu, ele usa o Hadouken. Não faria sentido quem, né? Enfim, eu vou explicar isso mais pra frente eu explico. E quando o Ken ia desviar do Hadouken, tipo, bem na hora certa que ele usa e desviar, meio que o gato do Gouken aparece, atrapalha ele, leva um Hadouken bem no meio da força e ele cai e entra em coma. Brincadeiras à parte, o Ken, ainda bem que não entrou em coma, né? Porque é um dos meus personagens favoritos. Meio que o Ryu ele tira sarro do Ken, enfim. O Ryu ele só tira sarro mesmo dele e fala que quer ajudar ele. Tipo, levanta aí, meu filho. Levanta aí, o seu bebum.
E meio que o Gouken ele fala, ó, foi interessante a luta, tal, o seu rival. Ele fala por quem que o Ryu, como rival, tem um carro do passando na minha rua. Desgraçado. Enfim, basicamente o Ryu, o Gouken ele fala pro Ryu, por quem que o Ryu fortaleceu ele como rival, e ele chama os dois pra pancadaria. E como o Ryu não perde nenhuma luta, né, ele aceita o desafio, mas enfim. Agora a pergunta que não quer calar, quem é Gouken e quem diabos é quem? Quem são esses dois personagens? Bom, primeiro de tudo, porque eu tô usando óculos escuro? É para não desaparecer no meu chroma key branco, porque eu não tenho chroma key verde, eu só tenho essa desgraça de chroma key branco. E outra coisa é que, vamos lá, eu vou explicar a história do Gouken e do Ken. Por que eu vou explicar dos dois? Porque eu sou um idiota e esqueci de contar a história do Ken quando eu enfrentei o Ryu na parte do vídeo. O Gouken basicamente apareceu pela primeira vez no Street Fighter 4. Ele só apareceu porque os fãs queriam o Shenlong, que é basicamente como se fosse um personagem secreto, ele, que seria o mestre do Ryu e do Ken. Só que aí, impedidos aos fãs, a Capcom colocou o Gouken. E o Gouken nesse jogo, curioso, é que o sprite dele é de um Mugen, que é um jogo que você instala no seu computador e você pode usar uma variedade de personagens. E eu acho que esse é o básico do Gouken. Uma curiosidade é que se você derrotar o Gouken, o Vega e o Sagasti, você ganha golpes especiais, porque eles são tipo chefes. Agora o Akuma eu não sei. O Ken apareceu pela primeira vez no Street Fighter 1 como um personagem, digamos que como se fosse uma roupa alternativa do Ryu pro Player 2. E ele apareceu também no Street Fighter 2, olha só. E em vez do Ryu, que o Ryu cresceu só na base do Hadouken, o Ken cresceu na base do Shoryuken. Ele tem Shoryuken de fogo, tem Shoryuken que ele dá 2 Shoryuken depois um de fogo. Ele tem um Shoryuken que ele rodopia pro céu. Ou seja, o menino só cresceu no Shoryuken, só na base do Shoryuken. Ele aparece em Street Fighter 1, 2, Alpha, 4, 5 e 6. Ele apareceu em quase todos, se eu não me engano. Até no 3 lá, que é um estilo mais diferentão. E bom, meio que os dois estão, digamos que, como posso falar, levaram uma surra mesmo, levaram uma coça. E o Ken e o Ryu meio que preparam um planinho pra tentar derrotar o Mestre Gouken. O Ken ele rusha loucamente pra cima do velho, só que na hora meio que o Gouken dá um chega pra lá no Ken. E quando o Ryu usa um Tatsumaki sem Pukiaku, que sim, o nome dessa técnica é esse nome meio estranho, mas antigamente a gente falava o quê? Ataque Turuken! Só que meio que o Ryu, ele meio que exala uma aura estranha, ele parece ficar... Enfim, o Ryu parece um outro Ryu, que sabemos que isso nada mais nada menos é o Satsumi no Hado, que meio que a intenção, assar, não sei falar o nome no YouTube, me pega na pancada. E meio que o Ryu, ele fica meio como se fosse com uma roupa meio dark, enfim, se eu falar o nome também o YouTube me come. E o Gol que parece que ele já conhecia sobre isso, né, conhecia sobre aquela aura e dá um chega pra lá no Ryu pro Ryu voltar em si, né. E outra coisa interessante que o Gouken, como ele já parecia saber daquela técnica, que isso é uma técnica, né, não é mais que uma técnica. E meio que ele chama os dois, ele chama o Ryu pra conversar, né. E acabou que eu não consegui mostrar aí, enfim, a tela do Ryu e o Gouken conversando, porque eu tive que cortar. Mas enfim, aqui mostra que o jogo é meio como se fosse estilo RPG, que você tem que upar um certo... Upar, por exemplo, se você upar combo, você consegue novos ataques, novos especiais. Se você upar a guarda, você fica com uma defesa mais aumentada. E tem o prólogo que se você enfrentar, por exemplo, o Ryu com Ken, você evolui um nível com Ken. Se você enfrentar o Gouken e vencer, se caso você perdeu, você ganha literalmente novos ataques. Eu consegui essa façanha, só que de novo não consegui mostrar. Ken Masters, como ele viajou para os Estados Unidos, ele basicamente enfrenta no seu primeiro torneio que ele participa, Balrog, para os mais íntimos, Balroguinho do Drusso. E bom, Balrog ele foi meio que expulso porque ele, digamos que, machucava até demais seus inimigos. Se eu falar o termo correto, banido ele com banido. O YouTube ele come meu. Enfim, vocês já entenderam o que eu tava falando. Mas quem é Balroguinho do Drusso? Bom, Balrog, ele basicamente já foi o melhor lutador de boxe, enfim, ele já foi o melhor lutador de boxe. E, como posso falar, ele foi meio que banido, como eu já citei. Banido, ele já foi banido dos torneios de boxe pelo justo motivo que eu também já citei. Que ele, digamos que deixava os oponentes dele gravemente ferido, né? Ele pegava pesado demais com o oponente deles. E por conta dessa força dele, né? Por conta dessa força,
ele acabou entrando pra Shadalu, né? O Bison acabou contratando ele pra Shadalu e ele é meio como se fosse um chefe, né? Ele é como se fosse um chefe do Street Fighter 2 que você enfrenta. Mas só nas primeiras versões, porque nas próximas versões você pode usar o Balrog. E o Balrog, cara, não sei porquê, mas eu sempre achei ele como... Minha mão desapareceu no chroma key, desculpe. Acabou que o Balrog eu sempre achei ele meio que um tiozão do bar. Meio que a primeira versão dele é um pouco estranha. Parece que ele é aquele tiozinho do bar, sabe? Sempre quando eu era pequeno eu achava isso, né? Mas... Não. O design dele é realmente, hoje em dia, é bem diferente de antigamente, né? Da versão do Street Fighter 2 de arcade, de Super Nintendo, enfim. É realmente um pouco estranho, né? Vamos falar a verdade. Mas esse foi um breve resumo do Balroguinho, né? Pros íntimos Balroguinho do Grosso. Nela canta e acaba que Balroguinho do Grosso, infelizmente, perde porque... Perde por quê? Desculpa, eu gaguejei agora. Mas enfim, o Balrog meio bravo com aquela situação, porque ele precisava daquele dinheiro, ele queria aquele dinheiro. Uma silhueta estranha fala que ele pode oferecer o que ele precisa, né? Se ele trabalhasse na organização Shadalu, ele conseguiria o dinheiro que ele quisesse. É basicamente isso que acontece com o Balrog. Enfim. Agora, infelizmente, eu meio que tive que improvisar um cenário, então vocês provavelmente vão ouvir som de barulho de TV, do Deus e o mundo, mas enfim. Continuando na história, basicamente, como que eu posso falar? Em uma rua tinha duas garotas sendo, digamos que, assaltada por uma gangue de punk, né? O mais conhecida como o vagabundinho da esquina. E o Ken todo afobadinho já vem, digamos que, ajudar, porque, vamos combinar aqui. Quem ignora buraco é prefeitura, né? Como dizia aquele belo ditado. Bom, basicamente, depois do Ken ter literalmente dado um Datsumaki sem Pukiaku nos dois meliantes que estavam ali do lado, meio que chega ele, o grande, o grosso, o Shed do Shed, Virgil, rei delas, meu parceiro. E bom, acaba que esse grandalhão aí, que era o líder da gangue, ele acaba falando, tipo, uma frase que eu não entendi. Ele fala que os parceiros dele tinham sido tratados tão mal, né, os integrantes da gangue, e acaba jogando um deles pra longe. Eu tenho certeza que esse aí foi parar nas Backroom, né? Porque não é possível. Enfim, a chinela canta, mas vamos lá. Quem é Bird? Qual é a sua história? Bom, Bird apareceu pela primeira vez, se eu não me engano, no Alpha 2, Street Fighter Alpha 2, mas não lembro se ele apareceu no também. E continuando, eu vou dar um breve resumo. Ele desde pequeno ele era tipo meliante, né? Ele ficava... Não posso falar a palavra de novo. Coloca aí na tela pra vocês ficar mais perto. Ele basicamente era um meliante desde pequeno. A Shadowloo contratou ele, né? Por causa das habilidades dele. E ele é como se fosse tipo um... Ele é um vagabundo, né? Ele fica nas ruas com gangue. Ele pega coisas de todo mundo sem ninguém pedir. Eu estou falando isso porque o YouTube pode cortar minha monetização no canal e do vídeo. Então eu não quero isso. Por isso que eu estou abreviando essas palavras, né? É complicado, mas é a única chance que eu tenho. É um breve resumo do Bird, da história do Bird. É um breve do breve resumo. Tem muito que eu falar sobre ele. Logo de seguida do Ken Damage dá uma surra belíssima no Bird. E acaba puxando aquela tramontina pra tentar cortar, digamos que o Ken em vários pedaços. E aparece o Gaio, né? Nosso queridão gostoso Gaio. Gaio, esse sim é rei delas, meu compadre. Uma coisinha que eu não sei se na história original o Gaio, ele realmente, ele, digamos que namora a Julia, mas acho que não, realmente. É só uma história que o Gabriel resolveu colocar, tipo, um tampa-buraco pra história. Eu realmente acho, é a opinião própria. Que não é bom nem nada, né? Ele já vai desafiando e falando, não, até o segundo melhor, rapaz. E acaba assim, digamos que, entre aspas, o arco do Bird, né? Fazer o quê? Foi bem curto, mas é isso mesmo. Ele desbloqueia o poderoso Chico Jirai, que só no Street Fighter 3 não é poderoso, porque aqui, infelizmente, ele não é tão poderoso assim, né? Triste. Na mansão do Ken, a Elisa já avisa pra ele assim, mano, o papo torto, né? Já manda o papo, ó, vai ter um torneio de luta, e aí tu vai participar, e o Ken já fica todo oriçadinho, falando, não, eu vou participar, né, desgraça, porque, porque acho que essa personalidade é mais do Ken mesmo, né, de, enfim, puxar a briga do nada. Bom, mas enfim, logo em seguida somos apresentados
Não sei, bom, desculpa se eu falei besteira sobre a personalidade do Ken, né? Porque eu não entendo muito bem sobre esse personagem. Meu favorito mesmo é esse, que vou apresentar aqui, um gostoso do gostoso, meu personagem favorito, DJ. O cara é tão gente boa, mas tão gente boa que se tu chamar ele pra tomar uma pitu no bar, se tu chamar ele logo em seguida pra arrumar o telhado da sua casa, ele vai com todo bom gosto, cara. Então, esse moleque aí, ó, é gente boa demais, compadre. Quem é DJ? Qual a sua história que veremos agora, rapaz? DJ é basicamente o DJ é basicamente um jamaicano e ele luta especialmente para tentar desenvolver, na real ele luta nos torneios para desenvolver um novo ritmo para sua música. O estilo de luta do DJ, que é meu personagem favorito de Street Fighter, é o kickboxing. E ele começou a se interessar pelo kickboxing quando viu pela primeira vez na TV. Ele, se não me engano, ele trabalhou em bares, que eu não lembro aonde, assim, especialmente se tem o nome do bar onde ele trabalhou, ou em que região ele trabalhou, né? Jamaicano, enfim. Boro. Mas continuando, o DJ, como eu falei, ele participou do torneio do Street Fighter, né? Que é o Super Street Fighter, que foi um torneio, que, enfim, ele participou do torneio. Eu acho que é mais sobre isso. Ele, obviamente, como tem o nome DJ, ele é também um DJ, né? E ele sempre busca, sempre quando ele participa em torneios, ele sempre busca desenvolver um novo ritmo para sua música. E é meu personagem favorito, cara, não tem nem o que falar. Ele leva a luta como uma música, né? Ele basicamente leva a luta dele como se fosse um ritmo de música. Até quando você usar ele parece um ritmo de música, tipo quando você tem que segurar pra trás e pra frente usar um chute. Ele é realmente bem complicado, mas tem que realmente ficar mais tranquilo para usar ele, né? Eu acho isso. É questão de gosto mesmo. DJ, como a gente boa, ele acaba meio que destino da luta, né? Porque ele acabou encontrando seu novo estilo, seu novo ritmo de música, né? Como eu tinha citado, o propósito dele de lutar era encontrar um novo ritmo e ele acaba achando, né? O seu novo ritmo para o seu novo álbum de música naquela luta. E o Ken também agradece, né? O Ken foi gente boa e eu gostei bastante disso, né? Amizade, amigos, amizade. Logo em seguida, digamos que ao decorrer do torneio, quem vai acabar enfrentando o Zangief, né? E, cara, meio que o Zangief, que é diferente da luta anterior, os dois começam a trocar farpas, né? Porque meio que o Zangief fala que vai quebrar o Ken na porrada e o Ken fala quebrar. Meu filho, tu não me conhece não, rapaz. Eu, tipo, o Zangief, ele, logo em seguida, como eu não entendo muito inglês, ele fala que não vai quebrar o Ken, ele vai pulverizar ele. Mas eu quero ver agora, rapaz. E a chinela canta. Mas quem é Zangief? Quem é esse Quem é personagem, né? Zangief? Vamos descobrir isso Zangief agora. basicamente ele apareceu pela primeira vez no Street Fighter 2, né? E ele foi expulso dos ringues, enfim, de luta livre. E ele foi para as montanhas. Vai ser outro breve resumo. Ele foi para as montanhas, ele treinou com ursos. E por isso que ele tem por isso que ele tem aquelas cicatrizes. Aí, eu falei certo agora no corpo. Ele sempre treinou com ursos, né? Nas montanhas. E ele apareceu pela primeira vez no Street Fighter 2. E muita gente confundiu pensando que ele era um chefe, né? Que ele era alguém, tipo, faz parte da Shadalu. Mas não, ele luta contra a Shadalu também na história do jogo. Eu achava isso, né? Que o Zangief, ele fazia parte da Shadalu, que ele era um boss, porque ele era aquele personagem, tipo, grandão, forte, que tinha uns especiais que ele jogava você pra cima, jogava pra baixo. E é por isso que eu achava que ele era que ele era da Shadalu. Desculpa, eu gaguejando. Mas esse foi um resumo da história do Zangief e simbora continuar. O personagem também, basicamente, quem vai enfrentar o Gaio. Eu só queria falar um negocinho que, basicamente, como que eu posso falar? Meio que todas as lutas do Ken é só baseado em torneio. Não tem nenhuma outra luta assim. Tirando do Bird, que é luta de rua, que só tem um round, enfim, continuando. Basicamente, a Julia fala pro Gaio não machucar o Ken muito. Olha, o Ken, o cara que tem o Shoryuken mais forte de tudo do jogo do Mestre Go. Vai te catar, vai. E quem é Gaio? Gaio, um breve resumo sobre Gaio, ele basicamente ele chegou a abandonar a família dele para tentar se vingar, digamos que, o empacotamento do amigo dele, Charlie. Que basicamente o Bison foi lá, cancelou o CPF do amigo dele, Charlie. Ele move, e segundo a pesquisa que eu fiz da Wiki, né, enfim, ele moverá céus e terras para tentar vingar seu amigo. Ele odeia a Shadaloo por esse motivo. E ele vai ajudar todo mundo que ele acha que, sabe, é correto, enfim. É um breve resumo do lugar, ele apareceu pela primeira vez em Street Fighter 2.
Eu acho que, se eu não me engano, ele não apareceu no Alpha, talvez como personagem secreto, mas o Charlie substituiu o Gaio. E o Gaio foi aparecendo nos outros jogos da franquia pra especialmente vingar o empacotamento do amigo dele, né? Esse foi um breve resumo do Gaio e voltamos para o vídeo. Bom, e quem acaba vencendo? E o engraçado é que ele fala que só tá ali por causa de seu pai e seu mestre, especialmente de seu mestre, né? Que vivia, enfim, enchendo o saco do Ken pra treinar. Meu Deus. Bom, enquanto quem treinava, acaba que um certo, digamos que, meliante aparece na casa do Ken, o Gostoso e o Mauricinho e o Boiolinha, Vega. Bom, o Vega apareceu no Street Fighter 2, só que eu vou explicar isso bem melhor na hora certa. Enfim, o Vega igual na HQ, ele acaba cuidando, digamos que, entre aspas, cuidando dos guardas do Ken, e a Chinela canta. Mas quem é Vega? Bom, e quem é Vega? Eu vou ter que usar, digamos que, o roteiro que eu fiz, que eu mostrei no início do vídeo. E vamos lá, que é difícil, viu? Eu só vou falar aqui um pouco. Meu olho vai desaparecer no chroma key, promete, mas enfim. Vega, entre aspas, Vega nasceu em uma família privilegiada da Catulânia, Espanha. Por razões desconhecidas, o status financeiro de sua família diminuiu, forçando a mãe de Vega a contrair dívidas. Um momento. Mais maduro, Vega estudou doutorados, uma, uma, cultu, uma cultura cultural de seu país. Eu acho que eu escrevi errado, não sei. E Vega rapidamente, com seu status, com seu status no circuito secreto do mundo das lutas, né? Que tipo, vale tudo. Você pode, sei lá, cegar seu oponente que tá de boa. Ele entrou na Shadaloo, né, como um assas. Ele cancela a CPF na Shadaloo. É um resumo bem, né, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não sei se eu escrevi certo a origem dele. Eu acho que meu olho desapareceu no chroma key, por causa, metade do meu rosto desapareceu no chroma key, mas esse foi o resumo da história do Vega. E por enquanto terminamos aqui os oponentes do Ken. Agora vamos partir para a história do Ryu. Independente do resultado, acaba que a Chinela canta e meio que o Vega, que meio boelinha como sempre, fala que não vai mais lutar porque a máscara rachou. Isso aí que é masculinidade frágil, meu parceiro. Bom, mas enfim, o que acaba fala que ele tem que treinar, porque, enfim, provavelmente o Vega vai voltar ou inimigos mais fortes que ele vão aparecer, então ele resolve treinar muito mais, né? Mas, o cara tem um Shin Shoryuken, treinar mais que isso, meu parceiro, é impossível, mas enfim. E aqui vamos pro arco do Ryu, né? Porque o arco do Ken acabou e basicamente uma jovem chamada Sakura fala pro Ryu que o Dojo tem um cara forte. Como o Ryu ele quer enfrentar oponentes fortes, ele vai todo oriçadinho pro Dojo onde essa tal de Sakura falou, onde, enfim, tem um cara forte. E nesse dojo somos apresentados ao maior burguês safado que você vai ver na sua vida, que é um tal de Dan, que apareceu, enfim, pela primeira vez no Street Fighter Alpha 2, né? E eu vou explicar isso já já, porque ele tem uma história meio curiosa. Ele tem basicamente dois carinha que tá bajulando o ovo dele, e ele fala mais ou menos que tem uma técnica própria, né? Ele fala, uma técnica própria, só que ele nem lembra o próprio nome da técnica, pra você ver o nível do bicho. Como ele não é nada narcisista, né? Ele acaba falando que o nome da técnica é Dan Ki, Kokiako, isso mesmo. Você não sabe narcisista, tipo o cara que fala que, ai, eu sou Deus desse mundo, todo mundo se iguala pra mim. Isso é narcisista, tá? Pelo amor de Deus, ninguém vai me cancelar aqui se eu falei algo errado. Mas enfim, e basicamente o Rio ele acaba corrigindo, falando que aquela técnica, acho que é deixa eu ver aqui rapidinho. O nome daquela técnica é Tatsumaki Pukiaku e não Dan Sapukiaku. Meio que o Ryu acaba corrigindo ele, falando: Ó, meu parceiro, para com essa tramóia aí, que não é isso não, viu? Eu vou chamar o Celso Muçulmano, que essa história aí tá errado, viu? E acaba que o Dan chama o Ryu pra porrada, já que ele tinha, digamos que, como que eu posso falar, corrigindo ele e a chinela canta. Mas vamos lá. Quem é Dan? Quem diabo é Dan? Bom, quem é Dan? É o primeiro personagem. Dan Shiba, eu acho que é o nome do personagem, né? O sobrenome. Ele basicamente ele foi criado pra ser uma piada pro. Acho que é o Fatal Fury ou é o King of Fighters, não lembro agora. E tem um personagem lá, acho que é King of Fighters. Tem um personagem lá da SNK que ele parece muito com o Ryu e o Ken.
E antes da criação dele, a Capcom fez outra brincadeira, outra piada, que o Sagat segura pela cabeça do personagem, que parece muito esse Ryo do King of Fighters. O que tem a ver esse personagem com o Ryo? Bom, basicamente, desculpa aí, acho que vou levar copyright que tá tocando uma música da Disney. Só de ouvir aqui eu consegui distinguir. Tomara que a Disney não coma meu bumbumzinho belo. Enfim, basicamente a música. O Dan foi criado para ser uma sátira a esse personagem do SNK. Aí você se pergunta, tá, mas e aquele personagem que o Sayori estava segurando pela cabeça? Esse personagem nada mais nada menos que, como que eu posso falar, amigos? Ele é como se fosse o pai do Dan. E é isso. É basicamente essa história dele. Seguimos pro vídeo. Ah, e sim, esqueci de falar que ele é meio que como ele é uma piada, ele não é forte, tá? Bom, e Rio acaba vencendo. E uma coisinha legal que aconteceu no final é que o Dan todo, digamos que oriçadinho, fala pro Rian se ele não queria um autógrafo dele. Mas enfim. E aqui eu vou lhes apresentar literalmente o gordinho safado. O cara mais gente, muito mais gente boa do que todos que eu já falei. O gordinho safado acaba falando pro Rio para eles saírem no soco. Na real, o Rio que vai pedir ele pra sair no soco, né? Mas enfim. E o Rio acaba vencendo. E ambos os oponentes, realmente, como que eu posso falar? Eles admitem uma da força do outro, né? Fala que realmente foi uma boa luta. E o Honda fala que vai acontecer um torneio. Acho que, se não me engano, o primeiro Street Fighter, né? Que aconteceu antes do Sagat ficar com uma cicatriz. Mas vocês vão ver isso lá pro final do vídeo. Um pouco pro final. Mas enfim, e simbora pro próxima luta, né? Mas primeiro, quem é Honda? Quem é esse gordinho safado? Vamos ver quem é ele. Quem é Honda? Honda vai ser um personagem que eu não sei muita história, por isso mesmo ele vai ser o mais curto. Mas um resumo dele é que ele basicamente usa o estilo de luta de sumo. Apareceu primeiro na série Street Fighter. E ele no jogo ele é meio como se fosse um amigo do Ryu, né? Que ele seguiu o Ryu até o torneio. No jogo original eu não sei tipo a história dele assim. Se você souber, deixa aí nos comentários. Mas o Honda ele é um personagem mais ou menos, não sei a história dele muito a história dele, mas ele usa o sumô, ele é um lutador de sumô. Ele é bem semelhante a Chun-Li, né? No Move Elite, que você tem que apertar o botão de soco rápido, e da Chun-Li você tem que apertar o botão de chute rápido, né? É basicamente esse o resumo. Se você saber a história do Honda, deixa aí nos comentários, né? E é isso. Bom, e logo em seguida do Honda explicar sobre o torneio pro Ryu, acaba que corta pra uma cutscene bem interessante, que o Mestre Gouken acaba encontrando seu irmão, né? Se você não sabe que é o irmão do Mestre Gouken, é o Akuma, o Gouken, que não é novidade pra ninguém. Meio que o Gouken tá ali pra empacotar Não, pera aí. O Akuma tá ali pra empacotar o Gouken, né? Ele quer cancelar o CPF do menino. Acaba que é trocação de soco, trocação de murro. Só que aí meio que o Gouken fala algo interessante, que ele aperfeiçoou a técnica de ser um mestre. Ele levanta a mãozinha dele pra cima e meio que o Gouken, ele fala... O Gouken faz uma atitude meio burra, ele fala, tipo, tira a camisa e fala que pra terminar aquilo ali, tipo, ele quer receber aquele ataque. E tudo explode e nosso velho vai de F. Vai de F. Coloca aí seu F pro velho, por favor. Depois do nosso velho ter ido de F, sim, infelizmente o nosso mestre Gouken foi de F. A próxima luta é contra a Sakura. Meio que, eu dando uma resumida, o Ryu e o E-Honda estavam indo pro torneio de barco. Ela aparece meio querendo treta. Ela fala, ó, vamos pro fight também, meu filho. E o E-Honda acaba tirando sal do Ryu, falando, nossa, tem uma nova fã. E ele fica, tipo, meio sem graça, né? Mas a chinela canta. Só que quem é Sakura? Vamos ver isso agora. Quem é Sakura? Sakura basicamente ela é a fã número 1 do Ryu. Eu só vou fazer um resumo básico mesmo. Ela é a fã número 1 do Ryu, apareceu primeiro na série de Street Fighter, né? E é mais ou menos como se fosse Ryu, só que mais fraquinho. Ela tem uns ataques próprios, né? Mas é um Hadouken meio Michuruka, é uns golpes também que era pra ser inspirado no Ryu, e até que foi, né? Porque o Hadouken dela é um pouco inspirado no do Ryu. É como se fosse tipo, Gouken, Ryu, Ken, Dan e Sakura, porque o Hadouken deles quanto mais poder, maior o Hadouken. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei muito da história dela, porque nessa parte, eu vou pegar aqui meu roteiro pra vocês verem, meio que a partir do Vega, eu meio que parei de escrever o roteiro, né? Porque os personagens dele, da história do Ryu que ele enfrenta, dá pra você saber a história dele de cor, é meio que uns personagens mais conhecidos. E essa foi o resumo da Sakura. Ela apareceu primeiro na série Alpha, né? Street Fighter 1, 2, 3 Alpha, e é isso. É basicamente isso a história dela.
Em seguida da chinela ser cantada, basicamente o Ryu fala pra Sakura meio que se tornar forte, treinar, e ele parte pra esse tal torneio. E é mais ou menos isso mesmo a conversa deles, não tem muito o que falar. Logo em seguida somos apresentados pelo Sagat no torneio, que por algum motivo aqui ele tá vermelho. Ele fala que esse torneio é pra ajudar todos os lutadores fortes do mundo, blá blá blá, básico do Street Fighter, do básico. E é mais ou menos isso, ó. E bom, basicamente a lutadora que vai enfrentar o Ryu é a Chun-Li e o Ryu fica estranho por ser mulher e a Ryu fala pra ele não subestimar ela pelo próprio motivo que ela é mulher. Então a chinela canta, só que quem é Chun-Li? Quem diabo é Chun-Li? Isso que veremos agora. Quem é a Chun-Li? Chun-Li ela apareceu pela primeira vez na série Street Fighter 2, né? E meio que basicamente um breve resumo é que o nome dela é Bela, é a junção de Shun, acho que é primavera, e Li é Bela, ou é Belo, não lembro agora a pronúncia certa. E até hoje, né, tem marmanjo que seguindo literalmente que tá no Google a seguinte tradução. Marmanjos até hoje babam pelas pernas dela, porque realmente, né, pelo amor de Deus, quem não gosta da Chun-Li ou é boiola ou não sei que gosta mais na vida. Esse aí não gosta de nada. É a própria encarnação de Michuruca. Mas enfim, é um breve resumo da Chun-Li. Ela aparece nos jogos da franquia seguinte. A história dela é que ela luta em alguns torneios pra salvar, acho que a filha dela, ou o cara de sorte, viu, que casou com a Chun-Li. Mas é isso, cara. A motivação dela nos jogos seguintes é que ela tá tentando salvar a filha dela que foi sequestrada. Que sequestraram a filha dela para ela participar do torneio. É alguma coisa assim. É basicamente a história dela. E é isso. É a história dela. Seguimos pro vídeo. E bom, depois da luta acaba que a Chun-Li admite a derrota. E ela fala que meio que ela está ali porque ela faz parte de uma organização chamada Interpol. E até o Ryu fica coradinho porque o E-Honda fala que ele se dá bem com mulheres. Bom, mas enfim, vamos para a próxima luta. E aqui vemos uma das cenas mais tristes dos animes. O gordinho safado foi derrotado por Adôncio. Adôncio, o cachaceiro. E aqui vemos o gordinho safado com seus mamilos. Seus mamilos de fora. E derrotado no chão. E assim Ryu irá vingar o seu amigo. Mas quem é Adôncio? Iremos ver agora. Bom, quem é Adam? Adam basicamente ele veio de uma família muito pobre e ele decidiu mudar de vida quando viu pela primeira vez. Acho que eu vou deixar na tela a descrição meio que da página de Wiki. Um certo cara se tornar o imperador do Muay Thai. Não lembro se é o Sagat. Não lembro agora se é o. Não lembro se é o Sagat. Mas eu acho que é o Sagat, né? Porque o Sagat é conhecido como o deus do Muay Thai. Mas enfim, o Adam, um resumo, ele é o melhor aluno do Sagat, né? Quando o Sagat nas HQ ele leva aquela surra, aquela coça do Adam, ele meio que fala assim, ó, você foi humilhado pelo Ryu, agora vem aqui, ó. Porque o Adam, ele é meio muito esperto. Se ele viu o cara, que era o deus do Muay Thai, levar um Shoryuken pelo um cara que tava, tipo, completamente, sei lá, esbagaçado no chão, que o Ryu tava fraco. Ele viu o Ryu virar uma nova, tipo, um novo Ryu, virar o Satsumi no Hado, meter um Shoryuken que rasga o peito do Sagat ao meio. E o cara me falar que o Sagat foi humilhado, meu amigo, e você é quem, por acaso? Você é mais forte que o Sagat? Não. Aí o Adrian é muito esperto, porque ele, nossa, meu mestre, ele foi, tipo, ele levou um Shoryuken que arrancou metade do peito dele. Vai espancar ele, não é possível, cara. Decepção, Adam, decepção, Adôncio. Em seguida de uma chinela bem encantada, Adam acaba falando pro Ryu que mesmo que ele tenha o derrotado, ele não irá passar pelo seu mestre, o Sagat, e assim a gente irá para a próxima luta. Em seguida, Sagat ele se mostra, digamos que bem impressionado por Ryu ser um lutador tão jovem e ter conseguido chegar ao final do torneio, e também se impressiona pelo fato de ele ter derrotado o seu melhor aluno, Adôncio. E a chinela canta, mas quem é Sagat? Qual é a sua história? É o que veremos agora. Beleza, mas quem é Sagat? Bom, um breve resumo, o Sagat ele enfrentou o Ryu no primeiro torneio Street Fighter. Sim, no primeiro jogo. E bom, como não é novidade pra ninguém, tanto que apareceu aí na tela, enfim, que eu gravei, meio que o Ryu ele no meio da luta, ele basicamente estava meio que encurralado, porque o Ryu usou o Tatsumaki Senpukyaku e enfim, o Sagat ele meio que defendeu de boa, em seguida usou o Tiger, né, que ele meio que solta uma energia e é o famoso Tiger. Enfim, continuando, basicamente, naquela época o Sagat não tinha aquele Tiger Uppercut, só tinha, era base no Tiger e soco e chute, só. Só que depois ele começou a desenvolver novas técnicas, foi o Tiger Uppercut, que ele usou a primeira vez no Adam,
Enfim, e o Ryu só conseguiu vencer dele porque ele usou, enfim, o Satsumi no Hattori. Só venceu o Sagat por causa disso. Bom, como o Ryu usou um Shoryuken bem dado no Sagat, ele ficou com uma cicatriz enorme no peito. Então por isso que até hoje o Sagat busca vingança contra o seu rival. Ele até em todos os jogos ele quer só vingança. A principal motivação dele é que ele quer vingança. Quer vingança, só a motivação dele. Enfim, esse foi um breve resumo sobre o Sagat e bora voltar pro vídeo. Bom, logo em seguida, durante a luta, o Ryu e o Sagat estavam bem cansados, só que o Ryu, pelo visto, ele estava meio que encurralado, e antes que o Sagat terminasse aquela luta, meio que o Satsumi no Hado acaba tomando conta de Ryu, e Ryu, numa tentação de vencer, acaba desferindo o poderoso Shin Shoryuken Sagat, abrindo literalmente um rombo no peito do Sagat, que até eu fiquei, ó, impressionado, viu, rapaz? Então, por isso que essa motivação do Sagat ter vingança contra o Ryu, porque ele foi praticamente humilhado, que vamos concordar, tu ser literalmente o melhor dos melhores e ser humilhado por uma criança, tipo, não, um adolescente no final é meio, digamos que preocupante, né, pra sua classe social, mas enfim, é isso basicamente. Bom, e acaba que depois do torneio, o Ryu ele volta pro seu velho dojo e acaba encontrando o gato de Gouken. E preocupado talvez com seu mestre, ele acaba abrindo a porta e encontrando o corpo do seu antigo mestre Gouken. Enfim, logo em seguida, Ken Ryo estava em frente ao túmulo, lamentando a morte do seu mestre, e meio que eles juraram vingança, só que por, digamos que coincidência, na real coincidência coisa nenhuma, Akuma ali apareceu para alfinetar os dois, né, porque ele queria enfrentar os discípulos de seu irmão, e a chinela canta. Mas quem é Akuma? Vamos descobrir isso agora. Neste momento, eu irei basicamente estabelecer duas coisas. No, fin no final do jogo, que é o epílogo, que a gente tá no grande epílogo, enfim, vai ter a luta contra o Akuma e contra o Gen. Porque, se não me engano, a última luta é contra o Ryu e o Ken, a gente já sabe quem é os dois. O Gen, rapaziada, vou ter que usar um vídeo de um youtuber que eu vou deixar os créditos, vou deixar aí na tela depois, quando eu for falar dessa luta, que vai ser o Gen contra o Akuma. Mas quem é Akuma? Akuma, basicamente, o nome verdadeiro dele é Gouki, e ele só recebeu esse nome por causa que, meio que, como que eu posso falar? Eu vou falar, como, gaguejando. Ele recebeu esse nome porque ele meio que era uma lenda, né? Porque ele usa o Satsumi no Hado. E ele só conquistou esse Satsumi no Hado porque o mestre dele ensinou isso para o Gouken e o Ken. Quer dizer, o Gouken e o Akuma. O Akuma é as trevas e o Gouken é a luz. E basicamente o Akuma ele empacotou. Ele empacotou o mestre dele, ele empacotou o irmão dele. E qual a motivação do Akuma? O Akuma ele aprendeu essas técnicas porque ele quer vingar. Ele quer vingar o empacotamento dos seus pais. E por isso que ele aprendeu o Satsumi no Hado. E ele tem uma habilidade muito OP que vai vir fanboy no meu canal e vai falar nos comentários aí. Porque ele tem meio que um ataque que ele destrói. Ele pode vencer qualquer um. Qualquer um que tenha ódio no coração, ele vence automaticamente. É um ataque que ele destrói a alma, rapaziada. E eu acho que ele vence do Yujiro, eu acho. Porque esse ataque. Porque o Yujiro tem muito ódio no coração. Vou falar a verdade, né? O bicho ele fez atos imorais com um cara no meio do mato. Ele bateu no. Ele empacotou a própria esposa. Ele traumatizou o filho dele. Então, que bicho não vai ter um ódio no coração depois de fazer tudo isso? Então, talvez eu acho que o Akuma vence o Yujiro. Além de sua força física e de sua habilidade roubada, que é essa, ele tem ainda uma outra habilidade que ele meio que ele concentra toda a energia no seu punho e solta no chão. Eu esqueci o nome disso, mas ele usa essa técnica para empacotar o Gouki, como vocês viram aí. Eu acho que o Akuma vence o Yujiro. Eu acho. Bom, se alguém, sei lá, se o canal das, por exemplo, se o canal da Sociedade Z quiser vir aqui me explicar por que ele não vence, ou se alguém que tem um intelecto maior e um conhecimento maior sobre o Akuma e sobre o Yujirão vem aqui falar, essa é a minha opinião, tá? Eu só acho que o Akuma vence. Não venho aqui comer meu. Mas eu só acho. Porque era uma dúvida que eu ficava muito, tipo assim, é uma dúvida que eu ficava muito na cabeça. Porque eu falava, mano, se esse ataque destrói a alma de quem tem ódio no coração, não destrói o giro, eu acho. Se alguém quiser ir nos comentários falar, não vem hatear. Só venha falar, tipo assim, ó, mano, não vem por causa disso. Acabou. Não vem hatear. Não, destruiremos este canal. Não, pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, faça isso não. O Ashinela canta e acaba que quando Ken e Ryu estavam levando a pior,
acaba que o Satsumi no Hado, como posso falar, estava tomando conta de Ryu. Só que um negócio bem interessante é que, bem interessante mesmo, é que, tipo assim, meio que o Ken, ele ignorou o Akuma e, tipo assim, ele falou, não, bora pro fight então. E, cara, eu só imagino o Akuma, tipo, esperando o Ken derrotar o Ryu no Satsumi no Hado, tipo, tipo, o Akuma lá, comendo uma pipoquinha, ou sentado esperando, sabe, tipo, acabar aquela treta pra ele voltar a lutar. Mas enfim, um negócio realmente bem nada a ver. E um negócio bem interessante, outro negócio interessante é que acaba revelando que o Gouken encontrou o Ryu quando ele era tipo um bebê, né, em uma casa em chamas. Ele treinou ele como um filho, né? No início do vídeo tinha falado isso, que o Gouken tratava ele como um filho. E acaba que o negócio, outro negócio interessante é que ao decorrer da luta, quando você troca do Ken pro Ryu, meio que o cenário muda como se estivesse na cabeça do Ryu, né? E isso é muito, tipo, muito legal mesmo. Pra você ver que um jogo em Flash tem toda essa complexidade, tem toda essa história. Mas enfim, acaba que no final, como ele fala que tá bem interessado no Ryu e tal, com aquele Satsumi no Hado que tinha despertado em Ryu. E continuando meio que o último capítulo, entre aspas, que como eu falei, que eu ia falar a história do game, eu não vou mais falar porque eu tenho medo de tomar copyright se eu usasse o vídeo do outro youtuber. Como a luta do Akuma é muito difícil, praticamente impossível, eu resolvi deixar isso para outro vídeo. Então deixe nos comentários. E cara, foi uma honra mesmo ter contado a história desse jogo. Mas antes de me aprofundar mais nisso, né, eu só queria falar um negocinho no final dessa luta, que basicamente, como que eu posso dizer, meio que quem acaba cortando com o Shoryuken, a bandana do Ryu, né, que o Ryu usava aquilo como um símbolo para não perder o foco nas lutas, né. E o Ken acaba dando a faixa que ele prendia os cabelos. E cara, isso é realmente muito bom porque é como se fosse uma referência ao porquê o Ryu tem a faixa vermelha no Street Fighter 2, né? E no Alpha ele tem uma faixa meio branca. Porque o Alpha é o tipo como se fosse do 1 até o 2, a história cronológica, né? É tipo isso, mano. Então, foi uma honra ter feito esse vídeo com vocês. Querem que eu faça gameplay de jogos Flash? Só comentar aí, tal jogo. E basicamente o canal vai sobre isso, sobre jogos Flash, jogos que marcaram minha infância. A única coisa que eu queria fazer era chegar em casa, ligar o computador, jogar jogos em Flash, jogos de Ben 10, esse jogo Street Fighter que eu era viciado e muito mais. Bom, quem fala aqui é o Rolento Flash Games e eu vou continuar fazendo live, gameplay e história de jogos em Flash. E é isso, guys. Obrigado que me acompanhou até aqui. Foi uma honra ter gravado esse vídeo. Foi uma honra ter gravado esse vídeo pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.